que vai definir esse profissional, aliás, esse esportista, dele ser amador ou dele ser profissional, nada mais é ali que a decisão de fonte de renda dele, né? Agora, se ele é um amador que treina como um profissional, para mim, médica, eu considero ele ali um profissional. Eu tenho que ter um olhar sobre ele, sobre os riscos que ele corre como profissional. Então, vou trazer o exemplo do triatlon, que recentemente foi um burburinho. Uma das maiores provas do triatlon, e aí quando eu falo prova são competições, né? É o Ironman. Então, o Ironman, ele passou por um período em que estava muito difícil o valor para as colocações, para os ganhadores. O prêmio era um pouco menor que o desejado e eu diria que o merecido por esses atletas. Então, alguns atletas passaram a competir como amadores, até porque você precisa ter patrocínios, né, para você ser profissional, enfim. Então, a gente começou a ver muitos atletas profissionais migrando para a categoria de amador. Puxa, mas aquele cara é profissional. Uhum. Ele treina como um profissional, ele se esforça como um profissional e os riscos que ele está correndo enquanto atleta é de uma categoria altíssima, né? O Ironman anunciou agora, final do ano de 2024, um plus nas premiações, então isso deu uma aquecida, né, entre os profissionais, entre os amadores, entre os atletas de modo geral, e eu acho que isso vai fomentar um novo crescimento para o triatlon, uma competição cada vez melhor, cada vez mais valorizada, mas aqui, para nós, médicos, cuidadores desses atletas, no final das contas não faz tanta diferença. Eu vou sentar com você e falar, olha, Betão, você está treinando que nem um profissional. Uhum. Isso, eu estou fazendo essa pergunta porque aqui, como tem um campeonato de futebol amador muito forte, e as pessoas correm aqui, aqui em Belo Horizonte também, né? Então, na região metropolitana, eles praticam o esporte como profissional, porque joga no campo de profissional, num horário que é profissional, que, por exemplo, 11 horas da manhã, um sol escaldante, né? Os cuidados que ele tem que ter é de profissional, né, doutor? Com certeza, com certeza. Quanto mais ele se dedica, quanto mais força ele faz, quanto mais alto é o nível desse atleta, sem dúvida, o seu corpo não negocia com você. Ele não fala assim, olha, eu sou profissional, eu sou amador. Não, o que vai determinar isso é o seu nível de treinamento mesmo. Uhum. Né? Então, o nosso olhar da saúde, ele vai olhar o seu nível de treinamento. E aí, quando a gente fala de nível de treinamento, é importante também ressaltar que a pessoa que não tem o hábito de treino, talvez aquele pequeno esforço, para mim é um pequeno esforço, porque eu já tenho tempo de treino, para ele é um super treinaço. Então, ele também está se esforçando muito ali. Ele não está tendo um resultado competitivo, mas ele está tendo um esforço muito alto para a capacidade que ele tem naquele momento. Então também tem esse alerta, né? Outra modalidade que acontece, agora foi essas corridas de rua, vira e mexe, né? Tem a corrida do Cruzeiro, tem a corrida do Vila Nova, tem a corrida de não sei o quê, tem a corrida do BH, e assim sucessivamente. E tem os grupos de corredores agora que ficam aí, são amadores, né? Que ficam correndo. O que essas pessoas têm que observar, doutora? Assim, nós vamos voltar no início da conversa, assim, é o cuidado mesmo com... É o cuidado. É o cuidado. É muito gostoso você participar de um grupo, né? Que é o que a gente falou de pertencimento, de comunidade, de novas conexões, novas amizades. Isso é muito bom. Mas é importante você também ter consciência do seu nível de treinamento. E falar assim, olha, para mim, 5 quilômetros é uma maratona. Então, talvez eu não vou participar desse treino. Talvez esse não seja um bom treino para mim. Não sei se você sabe, mas aqui em Belo Horizonte explodiu
vários grupos de corridas noturnas pela cidade. Então, a gente tem alguns grupos, né? Calma Clima, que inclusive passou a ter um investimento da Nike. Corre Capivaras. São vários grupos de corridas noturnas onde ninguém é responsável por aquela pessoa. Você não está sob as asas de um profissional educador físico que vai adequar aquele treino para a sua capacidade de treinamento. Não. Eles colocam na internet, lá no Instagram, anunciam, olha, dia tal, tal hora, no ponto tal, todo mundo vai sair daqui, vai correr pelas ruas de Belo Horizonte, vamos explorar a cidade, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Puxa, pera, será que eu, no meu atual nível de treinamento, eu tenho capacidade, seria adequado para mim começar por ali? É muito legal, mas às vezes a gente tem que ter um treinamento prévio, né? Uma elaboração prévia para conseguir desfrutar de algumas situações. Então, em Belo Horizonte, o calendário de corridas, ele fecha com a VIP, Volta Internacional da Pampulha, é sempre em dezembro. Esse ano vai ser dia 7 de dezembro. E cada ano que passa, a quantidade de inscritos aumenta. Só que são 18 quilômetros. Eu vou caminhar. Tudo bem, você pode até ir caminhar. Mas ainda assim, você vai estar num sol escaldante, fazendo um esforço, num sobe e desce. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado também, sabe? Puxa, eu quero participar, eu quero fazer essas provas, eu vejo que é legal, parece interessante, mas não dá para ir no oba-oba também, não. Você colocou os que pedalam, a orientação vai para os que pedalam, para os que caminham? Para todo esporte. E principalmente, por exemplo, né, quem faz corrida de montanha, que é o trail, ou quem vai pedalar, né, nas montanhas. Então, às vezes, você se embrenha no mato. E dali, para você voltar, ou você volta ou você vai para frente. E às vezes o voltar tá longe e o ir para frente tá mais longe. Então, é ter também cuidados de segurança, né? A gente tem que adequar ao nosso nível de treinamento para que você consiga, depois de um tempo, alcançar aquilo ali que é a sua meta. Mas você tem que treinar antes. É importante fazer essa adequação. Para você ter ideia, e a corrida, por exemplo, ela está cada vez maior no mundo. Rio de Janeiro tem uma corrida que é a Maratona do Rio, ela acontece ali sempre em junho. Este ano eles abriram as vendas, não durou 10 minutos. O tamanho da fila chegava a 30 mil pessoas ao mesmo tempo na fila tentando comprar, fazer uma inscrição. Então, muito provavelmente a Maratona do Rio vai aí migrar para uma das majors, que são as provas, as maiores provas de corridas do mundo. E aí são 6, agora entrou Sydney, né? Então foi para 7. Se o Rio entrar, vai para 8, e aí a gente vai crescendo. Por que que tá tendo essa demanda? Mais uma vez, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas, cada vez mais desejosas de participar dos movimentos esportivos. Eu acho que é uma cultura, né, que tem se mudado. Não apenas a corrida, mas desenvolvendo outras competições, outras modalidades esportivas, o próprio beach tênis também, né, que explodiu aí, o tanto de quadra de futebol que foi desfeita para virar quadra de beach tênis. Então, existe uma cultura, as pessoas estão entendendo que é necessário mudar os seus hábitos. A pandemia trouxe muito disso, né, da gente se isolar, ficar sozinho dentro de casa, e eu acho que são esses momentos que trazem alertas para a gente do quão é importante e o quão a gente deve valorizar essas situações. Então, as pessoas começaram a querer participar de atividades com outras pessoas, atividades de grupo, conhecer outras pessoas, pertencer a outras comunidades. É uma tendência. Agora, recente, eu vi um estudo que fala sobre a quantidade de ingesta de bebida alcoólica, gastos com bebida alcoólica no mundo. E aí eles separaram por gerações. Então, a geração Millennium teve um gasto médio, não vou saber exatamente o número, mas vamos lá,
38 bilhões de gastos com bebida alcoólica nos Estados Unidos. Enquanto que a geração Z, que é mais nova, tem um gasto lá de 8 bilhões. Então, é uma tendência, né? As pessoas estão cada vez buscando por hábitos mais saudáveis, e isso inclui alimentação, isso inclui estilo de vida, isso inclui atividade física, porque a gente já entendeu que nós vamos envelhecer. E a gente quer envelhecer todo mundo bem, né?